Você sabia que está sendo manipulado e enganado pela sua cidade? Você pode não perceber muitos desses truques porque eles são muito sorrateiros, mas eles estão acontecendo todos os dias. Por exemplo, no Canadá, você sabia que eles pintam crianças falsas na estrada? Parece plana quando você se aproxima, mas de longe, essa ilusão de ótica 3D parece uma criança brincando na estrada. Isso pode dar um grande susto aos motoristas, mas a ideia é fazê-los desacelerar. Isso não é feito apenas com crianças, também é feito com buracos falsos. Isso faz com que os motoristas diminuam a velocidade porque não querem estragar a suspensão ou rachar o para-brisa. Mas quando chegam perto, percebem que esses buracos são falsos. Dizem que esse mesmo truque também está sendo usado na África do Sul e na Índia. Mas agora, vamos ver algumas maneiras mais sorrateiras pelas quais as cidades estão controlando seu comportamento. Carros de polícia vazios. Você passa por carros de polícia o tempo todo, mas você já olhou para dentro e não viu ninguém neles? Você pode ter assumido que as autoridades simplesmente estacionaram e saíram, mas esse não é o caso. Carros de polícia vazios são deixados em todas as cidades de propósito, e isso é por muitas razões. Em primeiro lugar, dá às pessoas uma sensação de segurança, fazendo-as pensar haver policiais por perto para ajudá-los. Mas também desencoraja qualquer criminoso que possa estar na área. Eles assumirão que os policiais podem estar por perto, mesmo que não estejam. Também faz com que as pessoas diminuam a velocidade ao dirigir. 90% dos motoristas dizem que diminuem a velocidade no momento em que vem um carro de polícia. Esses carros de polícia ficam geralmente estacionados em estradas movimentadas da cidade e às vezes também ficam estacionados em estacionamentos. Isso ocorre porque cerca de 60% dos roubos de carro acontecem em estacionamentos. Mas se você ficar sentado assistindo esses carros da polícia por um dia, verá que ninguém vem e os move. Rocha sob pontes. Você pode ter notado isso antes, mas nunca pensou por que elas estão lá. Mas se você passar por baixo da maioria das pontes, há pedras. Às vezes são pedregulhos naturais e às vezes as cidades nem se preocupam em tentar escondê-los. Veja esta ponte na China. Os espigões estão lá para garantir que nenhum morador de rua durma debaixo da ponte. Agora isso é na China, mas alguns países fingem ser legais. Muitos pensam que as pedras irregulares sob esta ponte em Calgary, no Canadá, são para decoração. Mas não, o tom sinistro é garantir que os sem-teto não durmam lá. Isso é conhecido como arquitetura defensiva, mas muitos a consideram ofensiva. O que você acha? É bom que eles façam isso ou é maldade com o sem-teto? As cidades justificam isso, dizendo que se não o fizerem, a parte de baixo das pontes se transformam em um acampamento de sem-teto. Mas por outro lado, eles têm que dormir em algum lugar. Sinais de câmera. Se você andar em muitos lugares da cidade, verá placas como esta. Elas dirão aviso de vigilância por vídeo 24 horas. Esses sinais vermelhos e amarelos assustadores realmente se destacam, mas você sabia que muitas vezes eles são totalmente falsos? Você pode ter pensado por que colocar placas quando você poderia simplesmente colocar a câmera. Bem, é porque as câmeras são caras, mas os sinais não são. Esses sinais são basicamente espantalhos para criminosos. Pode não haver câmeras de segurança, mas colocar uma inscrição fará com que as pessoas pensem que estão sendo observadas. Em algumas partes do Reino Unido, eles até colocam esses sinais assustadores que dizem "sorria, você está sendo filmado", mas muitas vezes não há câmeras na área, mas eles são eficazes. Apoios de braço do banco. Já se perguntou por que parece haver tantos apoios de braço em bancos? Às vezes são tantos que as pessoas maiores nem cabem no banco. Bem, todos esses apoios de braço não têm nada a ver com conforto. Em vez disso, eles são colocados lá para garantir que os sem-teto não durmam nos bancos. Alguns bancos também são feitos em formas inusitadas. Por exemplo, este banco lançado no Reino Unido e que agora é usado em todo o mundo. Pode parecer a tumba de um faraó, mas todas essas inclinações são para garantir que os sem-teto não durmam no banco. Por outro lado, não consigo ver como as pessoas dormindo nos bancos o tempo todo seriam um problema, mas esses designs são realmente a melhor maneira de resolver o problema. Pregos de chão. Você provavelmente já viu esses picos triangulares nas cidades antes, mas pode não ter pensado em nada disso ou talvez tenha assumido ser algum tipo de coisa artística. Mas não. Isso é para manter as pessoas em movimento e garantir que ninguém tire uma soneca do lado de fora. Parece que as cidades realmente não gostam de pessoas tirando sonecas ao ar livre. Curiosamente, você nunca verá esses picos no Japão porque é comum tirar uma soneca na calçada.
Mas em outras grandes cidades ao redor do mundo, esses picos são para impedir quem dorme ali. Muitas empresas foram criticadas por colocá-las fora de seus prédios. Os designers também usam picos para outras coisas. Você pode nunca ter notado esses picos de metal antes, mas na verdade, isso é conhecido como anti-xixi. Isso basicamente impede qualquer pessoa de fazer xixi na beira da estrada, a menos que eles quisessem espirrar de volta para eles. Do lado de fora de um prédio de apartamentos, um sem-teto viu alguns picos de onde ele normalmente dormia. Ele começou a protestar e fez com que todos os inquilinos dos prédios protestassem com ele e, eventualmente, os espigões foram removidos. Câmeras falsas. Já abordamos como alguns sinais de câmeras de segurança são falsos. Mas quantas câmeras são falsas? Em 2002, Nova York colocou 200 câmeras falsas por toda a cidade. Isso fez as pessoas questionarem quais eram reais e quais eram falsas. Isso mesmo, muitas das câmeras de segurança que você vê são iscas totais. Muitas delas parecem muito convincentes e as pessoas agora começaram a comprá-las para suas casas. Rolhas de skate. Se há uma coisa que as cidades detestam ainda mais do que os sem-teto, são os skatistas. A menos que você ande de skate, talvez nunca tenha notado isso, mas os skatistas são alvos diretos das cidades. Pinos de metal são colocados em postes e bancos chamados rolhas de skate. Se um skatista passasse por cima de uma dessas rolhas de skate, ele voaria para fora da prancha e também se machucaria. A primeira cidade a fazer isso foi a capital mundial do skate, São Francisco, mas desde então, o mundo todo começou a fazer a mesma coisa. Sinais de trânsito. É bastante claro que você não deve acreditar em todos os sinais que vê na estrada. Por exemplo, os avisos de câmeras nas estradas às vezes são apenas avisos. Não há respaldo em seus alertas porque não há câmeras instaladas. Mas acho que isso é uma mentira branca bastante útil se elas evitarem acidentes. Ao mesmo tempo, às vezes também há sinais de radares de velocidade, mas às vezes não há nenhum radar de velocidade real ali no local e o aviso é simplesmente falso. Bancos de pé. Este design chamado meio banco vem se tornando popular em muitas cidades. Este é basicamente um banco inclinado no qual você não pode nem se sentar. Mais uma vez, isso é para evitar que os sem-teto durmam nos bancos, mas acho que isso está exagerando um pouco. Você começará a ver cada vez mais esses meio-bancos do lado de fora de coisas como pontos de ônibus e algumas lojas do McDonald's começaram a colocá-los em seus restaurantes. Isso é para que as pessoas não fiquem vagando enquanto esperam pela comida. Carros de polícia falsos. Imagine que você está acelerando pela estrada, fazendo uma ótima viagem, mas então você vê um carro de polícia longe. Você instantaneamente diminui a velocidade, mas ao passar por ele, você percebe que este é um carro de polícia 2D falso. Parece piada, mas é a realidade. Estes foram colocados pelo Departamento de Polícia Taylorville, nos Estados Unidos. Alguns dizem ser uma boa ideia porque faz com que as pessoas diminuam a velocidade e também economiza dinheiro porque você não precisa pagar os policiais para ficar sentado lá o dia todo. Aberturas de lata de lixo. Você pode pensar ser uma falha de design que as latas de lixo tenham aberturas tão pequenas, mas isso é feito totalmente de propósito para garantir que você jogue fora apenas itens pequenos. Isso significa que você não pode despejar um monte de lixo de casa em uma lixeira pública. Escadas rolantes de shopping. Você já reparou que no shopping as escadas rolantes que sobem e descem são encontradas em partes totalmente diferentes do andar? Isso não é graças ao design ruim. O layout é intencional para fazer os compradores passarem pelo maior número possível de lojas. Sinais de fumar. Uma empresa sueca fez um sinal interativo que impede as pessoas de fumar. Se você fumar perto dele, ele sentirá a fumaça e, em seguida, o sinal começará a tossir e chiar. Este é um sinal de pressão assustador, mas alguns dizem ser uma coisa boa porque impedirá que as pessoas fumem perto de outras pessoas. O sinal foi criado por uma empresa chamada Apartheid. Esta é uma das maiores farmácias da Suécia e seu objetivo era vender kits para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Disfarces. Muitas vezes a arquitetura defensiva é disfarçada como algo bom. Por exemplo, este banco anti-sem-teto foi disfarçado como uma área de cadeira de rodas. É claro que isso não faz sentido, porque uma cadeira de rodas pode ficar na lateral do banco. Também, às vezes, esses truques são disfarçados com anúncios inteligentes. Por exemplo, este banco é marcado como um banco de corrida da Nike.
A piada é que você não pode se sentar, mas na verdade, isso é anti-sem-teto. Você já viu uma daquelas fontes que saem do chão? Às vezes elas são colocadas lá para impedir que os protestos aconteçam. Isso aconteceu recentemente em Greenwich Square, em Londres. As cidades não são as únicas coisas controlando e manipulando você. Muitos não percebem, mas quando vão para a Disneylândia, há muitas maneiras de serem manipulados, normalmente para fazer você comprar mais coisas. Mas eles também usam muitos truques inteligentes para esconder coisas à vista de todos. Cápsulas de cheiro. Quando você estiver andando pela Disney, respire o ar. Você sentirá um cheiro realmente adorável. Mas como isso é possível? Isso é graças às cápsulas de cheiro por todo o parque. Essas cápsulas bombeiam cheiros para o parque. Eles geralmente estão em áreas muito movimentadas ou perto de lojas específicas. As bombas estão escondidas nos postes de iluminação e exalam cheiros como baunilha ou pipoca. Isso faz com que os turistas queiram comprar a comida relacionada ao cheiro. Uma cápsula de cheiro é usada fora da sorveteria Gibson Girl e, sem surpresa, é uma das lojas mais populares na rua principal. Um cheiro de baunilha é bombeado através de uma abertura debaixo de uma janela. Isso traz os turistas para dentro da loja. Esses cheiros também acionam neurônios em seu cérebro. Alguns cheiros são projetados para fazer você se sentir nostálgico e outros cheiros são projetados para fazer você querer comer ou beber certos alimentos. Essas cápsulas de cheiro também exalam cheiro de morangos, porque os pesquisadores descobriram que o cheiro de morangos está relacionado à felicidade. Bandas mágicas. Se você acha que são apenas aplicativos de telefone que estão rastreando onde você vai, então você está errado. Muitas pessoas na Disneylândia são rastreadas pelo que é conhecido como banda mágica. Dentro dessas bandas mágicas estão chips. Isso permite que a Disney rastreie sua localização. Estes podem ser usados quando as crianças se separam de seus pais, mas eles são usados principalmente para rastrear onde as pessoas vão no parque. Isso permite que a Disney tenha um monte de dados sobre onde você vai e quando. Assim, eles podem fazer os ajustes necessários para fazer você gastar mais dinheiro. Por exemplo, se muitas pessoas estão indo para um lugar em um determinado momento, talvez coloque algumas barracas de comida extras lá para ganhar mais dinheiro. As bandas mágicas são frequentemente usadas em adultos. Isso serve para você não precisar carregar o ingresso do parque, a chave do quarto ou até mesmo o cartão de crédito. Mas é preciso ter cuidado ao vincular sua forma de pagamento a uma banda mágica, porque essas bandas mágicas praticamente o separam de seu dinheiro. Isso faz com que as pessoas gastem muito mais dinheiro no parque sem nem pensar. E aí, você já reparou em algum desses truques na sua cidade? Conte pra gente